Olá, queridos. Boa tarde. E aí, como é que essa galerinha está? Hum? Espero que vocês estejam todos muito bem. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de história, tá? Hoje nós iniciaremos um assunto novo, certo? Estamos agora entrando de fato no nosso módulo 4. Módulo 4 significa o nosso último bimestre, né? Os nossos conteúdos finais para a gente finalizar com louvor o nosso ano letivo. Estimávamos e todo mundo ansiava bastante para que pelo menos o último e quarto e último bimestre, a gente pudesse realizá-lo de forma presencial. E eu venho esclarecendo isso, no entanto, não foi possível, certo? Mas já estamos nessa modalidade EAD, a gente já se acostumou, né? Já aderimos de fato e tá fluindo bem, né? Para aqueles que estão realmente se dedicando e fazendo uso e proveito das nossas aulas, das nossas dicas, das nossas atividades. Importante, muito importante o cumprimento por parte de cada um de vocês. Então, temos apenas 2 capítulos, tá? Dentro do módulo 4. Tem um capítulo um pouco extenso, outro um pouco menor. Irei conduzir as aulas, pretendo ainda fazer um seminário com vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir, tá? Da forma como eu pretendo, mas isso eu vejo mais adiante. Por hora, vamos estudar o conteúdo e depois a gente analisa a possibilidade e a viabilidade, de fato, da realização desse seminário. Então, hoje, nós iniciaremos o capítulo 11, tá? Capítulo 11 do módulo 4 de História. E aí, o que é que o capítulo 11 nos diz? Vejam bem, a gente vem estudando várias civilizações da antiguidade, né? A gente já estudamos a Índia, a China, a Grécia, enfim, o Egito, que faz parte da África, várias civilizações antigas. E agora nós vamos falar um pouco sobre os antigos romanos. Já fez parte de algum outro conteúdo lá atrás, mas agora vamos fazer um apanhado mais específico, tá, gente? Então, capítulo 11, os antigos romanos. Vou falar sobre a origem da civilização romana, tá? A região do Lácio, que fica na Península Itálica, possui numerosos rios e uma extensão litoral banhado pelo mar Mediterrâneo. No século 8 a.C., essa região já era habitada por muitos povos, que mais tarde deram origem ao que? A civilização romana. Sempre que vocês ouvirem o que eu falar sobre Península Itálica, o que é uma península, professor? Olha, uma península geralmente é uma região, tá? Muito parecido com uma ilha, certo? Só que qual a diferença entre uma península e uma ilha? É que a ilha literalmente vai ser uma porçãozinha, uma porção de terra cercada por água, né? Em todos os seus entornos. Já a península, ela tem uma peculiaridade distinta. Nós vamos ter uma extensão territorial, né? Uma parte de terra vai ser banhada, tá? Por água, mas não de forma geral, de forma total, tá? A península, ela vai ter uma região de terra que vai dar acesso a outra região, certo? Ela não é toda banhada por água como ilha, não. É por isso que nós não chamamos de ilha, chamamos de península, tá? Então, a região da civilização romana, ela se desenvolve na Península Itálica, tá, queridos? Ao norte da península viviam os língures, que eram os nativos da região. Importante a gente saber que uma civilização ela não se evolui do dia para a noite, tá? Há sempre uma continuidade, quase que não falo, há sempre uma continuidade, tá? Geralmente é uma região povoada por nativos, né? Ou aborígenes, como alguns preferem mencionar, outras regiões por povos indígenas, como foi o caso do Brasil, do México, né? E de outras regiões. Então, vai haver sempre um
a existência de determinados povos que aí vão evoluindo, ou essas regiões geralmente são invadidas e colonizadas, há todos esses fatores que precisam ser levados em consideração. A costa ocidental, por sua vez, era habitada por povos de diversas origens. Eles migraram para essa região devido ao solo fértil. Sempre falei também que essas civilizações da antiguidade havia uma busca continuada por regiões de solos férteis, regiões para a prática principalmente de agricultura, tá? Precisava de uma região em que houvesse um solo capaz de dar boas colheitas, tá? Então, sempre eles migravam muito de região em região, e uma dessas finalidades era justamente uma região de solo fértil para a prática da agricultura. A facilidade de navegação pelo rio Tibre e um relevo montanhoso que auxiliava na defesa das aldeias. Esses povos também buscavam construir as suas moradas em regiões montanhosas, principalmente os povos que eram adeptos, vamos dizer assim, a guerras, né? Porque, querendo ou não, quase todas essas civilizações da antiguidade, elas sempre estavam em pé de guerra. Então, precisava ter uma região que servisse de fortaleza, né? Eu precisava morar numa região em que me proporcionasse determinada proteção. Entre esses povos estavam os italiotas e os etruscos. Nessa época, também se estabeleceram na Península Itálica outros povos, entre eles gregos e cartagineses, que fundaram colônias na região e passaram a disputar o domínio das rotas comerciais marítimas pelo mar Mediterrâneo. Roma ela foi fundada no século 8 a.C., na região do Lácio, como eu fiz nessa introdução, com a unificação de aldeias latinas e sabinas. Alguns estudiosos acreditavam que os responsáveis por essa unificação foram os povos etruscos. Tá, queridos? Vejam a parte desse texto que diz o seguinte: não se conhecem os detalhes da fundação histórica precisa de Roma, mas uma das hipóteses é que Roma teria sido fundada por chefes etruscos que teriam unido numa única comunidade diferentes povos sabinos e latinos. Roma cresceu, deixou de ser uma pequena povoação e transformou-se numa cidade dotada de calçadas, fortificações e um sistema de esgoto, tendo o latim como a língua oficial. Então, como eu disse, uma civilização ela vai caminhando para chegar no desenvolvimento, tá? A evolução ela não acontece simplesmente do dia para a noite, vai demandar um pouco de tempo, tá, queridos? A gente tem que ter isso em mente também, certo? Vou caminhando aqui no conteúdo e falar um pouquinho sobre os períodos da história de Roma. Nós vamos ter, aqui, 4 períodos numa divisão cronológica, tá? Para definir os períodos da história de Roma. Eu vou ter a monarquia, o período da monarquia, o período da república, o período do Alto Império e o período do Baixo Império. Então, se porventura eu questionar vocês numa questão ou numa atividade, um debate, e eu perguntar quais os períodos da história de Roma, quantos e quais são os períodos da história de Roma? Vocês vão dizer, olhem, professor, Roma se divide em 4 períodos. E quais são eles? Monarquia, República, Alto Império e Baixo Império, tá? Isso foi uma divisão cronológica para fazer um estudo aprofundado e fazer uma delimitação do que aconteceu em cada um desses períodos. Por exemplo, o primeiro período que faz parte da história de Roma é a monarquia. Monarquia foi nesse período em que o rei, que era de origem etrusca, tá? Porque, por exemplo, se for questionado também quem deu origem, né? Quem foi o primeiro rei de Roma? Então, ele era de origem etrusca, fazia parte dos povos etruscos, tá? Então, nesse período, o rei de origem etruscas exercia o controle administrativo, judicial, militar, religioso. A sociedade era dividida basicamente entre patrícios e plebeus durante a época da monarquia, tá? E eu sempre disse a vocês também, em tantas outras civilizações que nós estudamos, que um rei ou um imperador, geralmente, ele detinha um poder praticamente ilimitado, né? Era aquele poder de fazer e desfazer
e não ser questionado, tá? É tanto que o poder que o monarca tinha, mais precisamente aqui na história de Roma, era um poder administrativo, né? Um poder de controlar todo o governo, um poder judicial, poder militar e poder religioso, tá? Até então, porque muitos reis se diziam enviados por Deus, tinha todo aquele contexto religioso por trás, certo? Então, primeiro período monarquia, tínhamos um rei de origem etruscas, ele comandava tudo, a parte administrativa, a parte judicial, a parte militar e a parte religiosa. Ok? Então, a gente caminha para o segundo período da história romana, que é a República. No período republicano, os romanos conquistaram povos vizinhos e expandiram o seu território. Internamente, porém, enfrentaram sérios problemas sociais. Nessa época, os plebeus conseguiram ampliar sua participação política. O aumento do poder dos generais, no entanto, deu origem a uma crise política que levou ao fim da República. Com isso, teve início o período imperial. Então, na República, tá, os romanos conquistaram povos vizinhos. Fazia parte também dessas civilizações antigas a busca e a conquista de territórios. Sempre falei também para vocês que se eu era um rei e eu tinha muito território, significava dizer que eu era um rei de grande poder. Porque quanto mais territórios conquistados, mais poder de governança, mais poder de guerra eu teria, tá, queridos? Lembrem sempre disso. Então, superada a monarquia e o império, a monarquia e a república, agora eu vou falar sobre o Alto Império, que é o terceiro período da história romana. No Alto Império é o período em que o império atingiu a sua máxima extensão territorial, ou seja, foi de grande expansão, uma expansão que começou no período da República e se estendeu até o período do Alto Império. Havia estradas que interligavam a sua capital romana às províncias distantes. Durante o Alto Império, o governo investiu em medidas de forte apelo popular, como política do pão e circo, e desigualdades sociais aumentaram. O que era essa política do pão e circo? Eu acho que já comentei com vocês em momentos passados. Queridos, a política do pão e circo, eu até critico algumas vezes quando eu vejo esse cenário político em que a gente está vivendo. E às vezes eu faço menção que nós estamos vivendo num período de pão e circo. Essa política do pão e circo era usada pelos imperadores romanos como forma de entreter, tá, o povo. Meio que enganar o povo para que o povo não se preocupasse com o que deveria se preocupar. Então, essa política ela acontecia principalmente no Coliseu, onde havia lutas de gladiadores, e às vezes poderia ser uma luta entre dois gladiadores, ou seja, dois homens se enfrentando, ou podia ser um homem contra um animal, tá? Coliseu Romano, vocês sabem, é aquela estrutura grandiosa que ainda hoje existe. E lá dentro acontecia esses shows, tá? Esses acontecimentos como forma de que o povo se mantivesse com os olhares e com as atenções voltadas para aquilo, tá? É como hoje, por exemplo, um jogo de futebol, em que o povo está tudo lá nas arquibancadas, os jogadores correndo atrás da bola e todo mundo feliz. Então, a política do pão e circo era uma forma de manter o pessoal atento para o que o governo queria. Porque se eu consigo manter as pessoas ocupadas em determinadas situações, elas não vão prestar atenção no que eu estou fazendo dentro do meu governo, tá? Era uma forma de enganar as pessoas, de manter as pessoas com os olhares voltados para que os imperadores queriam e não para a situação política de Roma. É tanto que nesse período do Alto Império, apesar de ter sido um período de grande extensão territorial, aumentaram as desigualdades sociais. Por quê? Porque o Império não estava preocupado em dar melhores condições à sociedade, tá, gente? Então, superada a monarquia, a República, o Alto Império, agora eu vou falar sobre o último período da história de Roma, que é o Baixo Império. O que aconteceu no Baixo Império?
Ó, o período de Baixo Império foi um período de crise e declínio do Império. Se eu estou falando em crise, eu estou falando de declínio, eu estou dizendo que toda aquela situação confortável que Roma estava vivendo, ela começa a cair. As dificuldades, até guerras internas, insatisfações políticas e a situação começa a ficar cada vez mais difícil. Então, é um período de crise mesmo. Ó, o período de crise e de declínio do Império, que foram intensificados principalmente pela invasão dos povos germânicos e por disputas internas pelo governo imperial. No Baixo Império, o cristianismo difundiu-se por várias regiões, por várias províncias imperiais. Então, praticamente, o que resume os períodos da história romana são entre esses 4 períodos. Então, a gente precisa saber que nós temos 4 períodos que vão definir, detalhar a história de Roma e que são monarquia, república, alto império e baixo império. Sim, muito fácil de compreender também, porque se eu estou falando de monarquia, eu estou falando de reis. Então, quando eu lembro do período monárquico da história de Roma, eu estou lembrando lá dos reis etruscos, que foram os primeiros a fundar Roma. Depois a gente caminha para o período republicano, né, que começa a haver uma conquista de território e tudo mais. Depois a gente vai para o Alto Império, que o território atinge um máximo crescimento, onde ocorre a política do pão e circo, mas também cresce muito as desigualdades sociais. Por fim, nós vamos ter o Baixo Império, que é o período de crise, né? Então, se eu estou em crise, significa que eu vou estar mais vulnerável a ataques de povos externos, que o meu reino vai estar em conflito, todas essas questões. Tranquilo? Vou seguir, falar mais um pouquinho sobre a monarquia em Roma. Ó, até 509, o governo romano ficou a cargo de reis, né? Que é o período da monarquia, o primeiro período que a gente viu lá atrás. Primeiro período da história de Roma, monarquia. Então, Roma, no período da monarquia, os reis eram de origem etruscas. Impuseram, na verdade, ou seja, criaram a monarquia como um sistema político. A monarquia, só para lembrar vocês, mas são coisas que vocês já sabem, se eu falo de monarquia, eu estou querendo dizer que o poder é um poder passado de pai para filho. Se eu fosse um rei de Roma, provavelmente, quando eu ficasse muito velho ou quando eu morresse, quem ocuparia o trono seria o meu filho. E assim sucessivamente. A monarquia é uma perpetuação de uma mesma família, né, naquele reino. Na monarquia romana, o rei era um governante supremo. Falei também lá quando eu disse sobre monarquia. Porque ele era um governante supremo? Porque ele é responsável pelo controle administrativo, judicial, militar e religioso. Se eu sou um rei e detenho todos esses poderes, significa que que eu estou no auge, que sou eu que estou no comando de tudo. E era isso que acontecia lá na monarquia em Roma. Nessa época, a sociedade romana, no período da monarquia, era dividida em 4 grupos principais. Quase que eu não consigo dizer o nome principais. Queridos, na época da monarquia, a sociedade. Lembra que eu sempre gosto de fazer uma divisão, uma pirâmide, para exemplificar como a sociedade de cada civilização se desenvolve? Pronto. Nesse caso aqui de Roma, a sociedade estava dividida também. Vocês podem imaginar uma pirâmidezinha, onde eu tinha os patrícios, eu tinha também quem? Os plebeus, os clientes e os escravos. Então, veja, eu tinha patrícios, plebeus, clientes e escravos, tá? Quem eram esses povos? Vejam só, os patrícios. Então, os patrícios, eles estão no topo da pirâmide, vocês já imaginam como aquele grupo mais poderoso e mais influente e mais cheio também de regalias. Os patrícios eram aqueles com pais. Patrício significa aqueles com pais, que se diziam descendentes do pater familias, faziam parte do Senado, tá? Que era um conselho responsável pelas atribuições de indicar e escolher os novos reis. Ou seja, quem escolhia um rei no período da monarquia romana eram os patrícios, que escolhiam quem se tornaria um rei. Tá, queridos?
eram os únicos que participavam das decisões políticas. Então, só quem participava de decisão política eram os patrícios. Então, depois dos patrícios, nós vamos ter os plebeus. Os plebeus formavam uma massa de trabalhadores, como agricultores, artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Grande parte deles eram descendentes de famílias estrangeiras. E na época da monarquia em Roma, os plebeus, lembrem disso, os plebeus não tinham direito à participação política. A participação política estava restrita aos patrícios, tá? Apesar de existirem plebeus que podiam ter uma certa condição financeira boa, ou seja, ricos, grandes comerciantes, a maioria dos plebeus vivia sob condições precárias, tá? Os plebeus viviam amontoados, a grande maioria deles eles eram realmente muito pobres, tá? Não tinham acesso, às vezes as casas deles não tinham banheiro, não tinham cozinha, então realmente eles eram muito pobres. Nós tínhamos também os clientes. Os clientes, eles eram uma camada intermediária. Vamos dizer que os clientes estavam entre os patrícios e os plebeus. Eu vou ter os patrícios, os clientes eu posso colocar eles aqui e os plebeus aqui. Por quê? Porque os clientes, eles pertenciam ao grupo dos plebeus, tá? Clientes, eles eram plebeus. Só que eles tinham algumas regalias a mais, alguns benefícios a mais do que os plebeus normais. Por quê, professor? Porque eles prestavam serviços aos patrícios. Então, é por isso que eles tinham alguma situação um pouquinho mais confortável. Eles eram plebeus que, em troca de auxílio econômico, prestavam diferentes serviços a um patrício. É como se eu fosse um plebeu e eu fosse contratado por um patrício. Aí, o fato de eu ser contratado por um patrício, eu recebia essa denominação de cliente e eu teria alguns benefícios a mais do que os plebeus normais, certo? E, por fim, nós tínhamos os escravos. Eram, em sua maioria, plebeus endividados. Quando eu falar de escravos na sociedade, na civilização romana, eu não estou falando dos escravos da época da escravidão aqui no Brasil, não. Eu não estou falando daqueles povos afrodescendentes que eram trazidos da